sou gay, venho de uma família evangélica. E quando você é gay, você tem as pressões. A saúde não é voltada para as lésbicas. Mas é isso que a Bia faz, ela agrega pessoas. Mas o jovem que não está na escola, o jovem que está na rua, o jovem que não tem condição de ir para uma escola, como que eu vou chegar até ele? De repente, as pessoas começaram a perceber que falar de prevenção também tinha que ser falar de machismo. Então a gente não faz o teste para não virar verdade. A gente também não fala que deu uma escapulidinha para que não vire verdade. Então eu sempre vi a homossexualidade como um pecado. A juventude está bem alienada, as pessoas não estão sabendo nada. A camisinha hoje, para minha geração, traz um conceito de liberdade. Tá tudo certo, graças a Deus. Estamos indo para o retiro das prevenções. Estamos aqui com algumas gerações diferentes, obviamente. A maior parte de vocês nasceram nos anos 90, que foi a segunda década da epidemia de AIDS. Uma das grandes batalhas dos anos 90 foi justamente de argumentar que o tratamento podia ser caro, mas isso não justificava só pensar em prevenção porque é barato, que as duas coisas estão ligadas, que tratamento e prevenção... O Retiro das Prevenções, realizado pela ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, teve como objetivo unir jovens de diferentes orientações sexuais, classes sociais e religiões, com profissionais experientes na área de militância, gênero, sexualidade e saúde, para juntos debaterem prevenção e tratamento de HIV somado às novas tecnologias. Nas rodas de conversas conduzidas pelo presidente da ABIA, Richard Porter, os jovens ouviram relatos da história de 35 anos da epidemia de AIDS no Brasil. Com a contribuição dos coordenadores de projetos da instituição, Wagner de Almeida, Juan Carlos Chachá e Salvador Correia, fizeram dinâmicas de grupos, trocas de vivências e debates sobre os novos caminhos das campanhas de prevenção criadas pelos próprios jovens. Os 20 participantes selecionados foram protagonistas das suas próprias histórias. Apresentaram suas experiências, expectativas e aprenderam, uns com os outros, novos rumos sobre sexualidade, gênero e saúde no campo das juventudes. Um final de semana onde, além de todo o aprendizado, também se divertiram, relaxaram e fizeram novas amizades. Um ambiente ideal para se fortalecerem e se tomarem de confiança, dando mais força à sua militância e seu dia a dia como jovem cidadão brasileiro.
sobre os depoimentos que fui recebendo, porque eles são tão naturais aqui, a galera começa a falar, e você acaba se emocionando e se solidarizando, se colocando no lugar daquela pessoa. E ontem para mim, esses 2 dias, né, ontem e hoje, para mim tem sido dias importantíssimos para minha vida, sabe? Assim, de crescimento, de amadurecimento, valorizando a vida, identificação bastante. Eu fico muito emocionado, sabia, de falar sobre esse assunto. Eu já aprendi muito aqui no Retiro, em um dia, né? 1 dia e meio. Uma coisa que eu tinha muito preconceito era quando foi colocado, e eu já vi algumas intervenções da Bia, e eles querem sempre chocar. E eu tinha uma certa implicância com essa questão do choque, porque eu achava que a melhor forma de se chegar em algum lugar e chegar bem é chegar de uma forma maleável, de uma forma mais tranquila. E eu descobri aqui que não, que chocar também é muito bom, que o diferente, o irreverente, ele, quando tem um teor de denúncia, um teor de querer mostrar uma verdade, ele é muito positivo. Ele foi falar de vários assuntos, amigos teve opiniões, entendeu? Que foram expostas, outros foram contra. Isso foi bom porque abriu a mente. Porque um tem uma visão e outro tem outra visão totalmente diferente. Então, assim, é muito importante porque o que uma pessoa não sabe, a outra sabe. Então, eu cheguei aqui até um pouco crua quanto à prevenção de lésbicas, né? Porque eu acho que ainda tem muito pouca informação. O foco sempre são os homens. Conversando com os meninos, assim, eu tive vários espaços em que eu pude falar com eles. Tanto nas rodas de conversa, quanto no quarto mesmo, andando por aqui. Então a gente trocava e eles perguntavam também, porque eles têm muitas dúvidas também sobre a gente, né? Perguntavam, mas como é que é a saúde das lésbicas, não sei o quê. Aí a gente acabava que isso foi legal também, né? Tinha esse espaço para conversar sobre isso. A gente passa por mudança, a gente passa por provações e estamos ali juntos, unidos, lutando. Muitas pessoas estão junto com a gente, apoiando a nossa causa, como agora aqui nesse retiro. Um compartilha um pouco a história do outro. Eu não sabia que o trabalho era tão intenso e tão gratificante. Você trabalhar com algo que mexe com a sua realidade, que mexe com a sua vida, né? com a vida dos seus irmãos, né? que estão nessa com você. Então, eu achava que o movimento ele tinha uma ruptura entre homossexuais e lésbicas. E agora eu tô vendo que se a gente se unir, eu acho que o movimento vai ganhar força. Não só o movimento LGBT, mas o movimento que luta pela vida, pelas pessoas. E a Bia, ela se propõe a isso, né? Ela une todos esses grupos. Em vez de colocar eles em caixinhas, ela une todo mundo. Tem hétero, tem gay, tem trans. Infelizmente a gente não tem trans aqui, mas é isso que a Bia faz. Ela agrega pessoas para construir um mundo melhor, um espaço melhor para a gente viver. Claro que é importante as políticas voltadas para o jovem que estuda, para o jovem que está na escola, mas e o jovem que não está na escola? O jovem que está na rua, o jovem que não tem condição de ir para uma escola, como que eu vou chegar até ele? Como que eu vou trabalhar a ideia de prevenção? Como que eu vou dizer para ele a importância de ter uma camisinha? Como que eu vou mostrar para ele as outras ferramentas que existem para a prevenção da AIDS e de outras doenças, se ele não está num espaço público onde isso é divulgado? Uma preocupação minha, e que eu descobri em Campos, com um amigo meu que trabalha a questão da travesti, é como chegar até elas, né? Da onde elas vêm, onde elas estão, né? O espaço reservado para as travestis é à noite. Parece que o dia elas não têm voz, elas não têm vez, a gente não encontra travesti na parte do dia. Eu acho muito difícil que as pessoas que estão escutando isso tenham algum contato com travesti no seu dia a dia, que encontre elas permeando a sociedade, né? Para elas é reservado o espaço noturno. Então, como colocar a questão de prevenção para travesti? Como trabalhar isso para os jovens de periferia que não estão em espaços de discussão? Então, acho que essa é a maior discussão para mim, é o maior embate para mim, porque eu sei que nos espaços onde isso já acontece, a coisa flui muito melhor. É fácil falar para o jovem que está aqui, por exemplo. É bom que aqui todo mundo é um só, todo mundo respeita todo mundo é igual a todo mundo, ninguém despreza ninguém, todo mundo respeita, gosta, se não conhece, se entrosa, entendeu? No grupo e começa a se conhecer.
os jovens fazem muito sexo. Os jovens fazem muito sexo porque os jovens amam muito. E amar não é pecado, não tem nenhum problema em amar e não há nenhum problema em fazer sexo. O problema talvez esteja na falta de prevenção. E isso se dá por muita coisa. Entre os gays, eu acredito que talvez também seja por conta de a questão da sexualidade começar de maneira muito clandestina. E isso talvez interfira diretamente nas questões que diz respeito à prevenção. No caso do adolescente, antes de iniciar a vida sexual, eu acho que a sociedade ela diz assim, primeiro que sexo não é pra você porque você é criança, mas a gente já vê filme, como é que era, o Cine Privé da Band, a gente não tem a penetração, mas você já vê o movimento, porque você fica acordado até tarde, quando passa a ter internet na sua casa, você já vai ver um site pornô com 10, 12, você não tá fazendo, mas você tá sabendo o que é. Aí quando vem que você já está na puberdade, que você já goza, aí você pode falar de sexo, tá? Se for menino, porque se for menina ainda não. Mas tudo bem, no meu caso. Você é o garanhão, vamos lá, seja garanhão, agora você tem que comer todo mundo. Meninas, né, no caso. Bom, aí você vê que tudo que falam pra você nesse momento você tem que usar camisinha. Você tem que usar camisinha porque a AIDS está aí. Aí você fala, tá, eu tenho que usar camisinha. E é isso que vem na nossa informação nessa fase de que agora eu posso fazer sexo e agora eu tenho que usar camisinha. Só que a gente nem sempre usa, é a verdade, às vezes não tem, porque quando a gente vai transar, a gente não tá numa cama de casal, com uma gavetinha do lado que você puxa o preservativo, ele tá ali, o gelzinho também tá ali. Não, surge a oportunidade, é onde der, porque minha mãe não pode saber, porque, enfim, então é onde der, e nem sempre a gente tem esses insumos. E aí que eu acho que quando eu falo que falta informação, sim, falta muita informação, porque os jovens não sabem como reduzir o dano no ato sexual que for possível naquele momento. Então ele tem que saber todas as possibilidades que não é falada, que é o que a gente chamou de prevenção a científica e a prevenção que eu aprendi aqui com vocês, que é a prevenção científica, que é a ciência, bababá, e a prevenção pessoal mesmo de, olha, não gozar dentro, se tem essa possibilidade, vamos só... Enfim, tem essa prevenção mais comportamental, essa é a palavra. Eu me descobri gay com 13 anos de idade e assim, é muito difícil, são muitas intensidades, descobrir o sexo é muito bom, mas é muito complexo. E quando você é gay, você tem as pressões da família, da sociedade, dos estigmas que isso traz, o estigma da AIDS que você tem que suportar, que você tem que lidar e às vezes não de uma forma declarada, mas de uma forma silenciosa, com você mesmo. Que a juventude tem noção das prevenções disponíveis, das formas de prevenir a infecção, mas eu acho que ainda não se tem esse diálogo de prevenções, não se tem o diálogo de desconstrução do tabu do sexo, do tabu de ser homossexual, de ser transexual, de não se identificar com nenhum gênero. Eu acho que falta esse diálogo, porque esse diálogo ele não acontece em lugar nenhum, ele não acontece dentro de casa porque o pai e a mãe não querem falar disso por questões religiosas, ele não acontece na escola porque o Estado não deixa isso acontecer na escola por questões diversas, conservadorismo. E então essa juventude ela não tem aonde dialogar sobre o que é sexo para ela, o que é prevenções para ela, se ela quer se prevenir, se ela quer fazer um tratamento, se ela quer procurar ajuda. Eu acho que o principal fator é a falta de diálogo, a falta de comunicação. Pois é, eu acho que é interessante porque existem juventudes, né? E existem epidemias, como foi bastante pontuado aqui no Retiro. Muita gente não sabe nada sobre AIDS, não sabe nada sobre HIV, não sabe a diferença entre AIDS e HIV sequer, ou enfim, nem como pode se infectar, como não pode. Isso gera muito preconceito. Mas também tem muita gente que está sabendo, tem muita gente que está por dentro. Não sei se eu posso falar em uma juventude, mas eu acho que se eu puder falar uma coisa assim, eu diria que a juventude está bem alienada, que as pessoas não estão sabendo nada. O use camisinha, aquela coisa de ficar em cima, use camisinha, isso já caiu no imaginário do jovem. Mas,
ok, já caiu no imaginário, mas ele não está usando. O que está acontecendo? Eu acho que essa brecha que a gente tem que começar a pensar. Porque o uso de camisinha, ele já está aí. Mas por que o jovem não está usando a camisinha? O que está faltando? A camisinha hoje, para minha geração, traz um conceito de liberdade. Eu penso que o uso da camisinha faz com que você possa administrar bem o risco em virtude da camisinha conferir um grau de segurança considerável. Minha mãe sempre falou, usa camisinha, usa camisinha. Nunca foi nenhum problema falar de sexo na minha casa. Eu não vou mentir para você que já ocorreu situações, né, de acontecer e a gente depois tem o pós, né? Só que de fazer, né, de passar a ser assim, eu também me pergunto por quê. O que leva as pessoas a passar a não usar a camisinha. Acredito que as coisas estejam muito ligadas ao amor próprio. E a gente tem se amado muito pouco. A gente tem se amado muito pouco. E aí quando a gente se ama muito pouco, a gente tem uma necessidade talvez muito grande em estar com o outro em grande escala e ter uma certa dependência do outro e fatalmente a gente se coloca numa condição de um pouco de perigo. Cuidar um do outro, cuidar de si mesmo, cuidar de todos, que aí envolve o amar coletivo, assim, é isso que é a prevenção, porque independente se é com camisinha, se é com gozar fora, se é com só masturbação, sexo sem penetração, não importa como, é cuidar, como for possível. Eu acho que a gente está muito numa política de ordenar, assim, uma política de cima para baixo, seja dos pais desses jovens, seja do governo, dos educadores, de falar o que eles devem fazer, mas não considerar qual é o desejo dessas pessoas. Eu acho que é aí que chega um ponto que você pensa em suicídio, que você pensa em doenças mentais, em depressão. Por isso que os índices estão aumentando cada vez mais, porque você não pensa na autonomia do jovem, você não pergunta o que ele quer. A prevenção comportamental, que ninguém ensina pra gente. Que é aí que está, para mim, a chave da liberdade de ter prazer e de se prevenir. Que é a comportamental junto com a ciência. Se não andar junto, aí fica o governo falando a ciência, a gente falando que a gente não quer camisinha, que não quer que controlem a gente, e aí fica esse embate e ninguém se entende. Então é um com o outro, se complementar, e é isso que falta. Eu prefiro estar com um monte de meninos homossexuais e alguns soropositivos e me sentir à vontade para falar abertamente sobre as minhas demandas, sobre os meus medos, as minhas coisas. Prefiro estar com eles, sabendo que eles são sensíveis, de que estar com um monte de mulheres brancas, heterossexuais, que não me entendem, não me compreendem, não são sensíveis às causas de lésbicas. Eu penso que na saúde em geral, não se pensa muito na questão das lésbicas. A saúde não é voltada para as lésbicas, tanto que a gente não conversa sobre isso. As minhas amigas lésbicas não têm acesso à informação, a gente não sabe coisas específicas para a nossa saúde, sabe? As pessoas falam, mas tem muita campanha para a saúde da mulher. Tem, mas são campanhas que falam, mulher use camisinha masculina, não sei o quê, já supõe que a mulher é hétero. É sempre assim, então quando você vai no ginecologista, a ginecologista já vai falando com você como se você fosse hétero. E quando você revela que você é lésbica, ela não sabe o que falar, ela não sabe o que fazer. Às vezes elas são muito ríspidas, então é como se você não fizesse sexo, porque já que não tem um pênis ali, você não faz sexo. E a saúde das mulheres lésbicas é basicamente assim, é invisibilizada porque não tem um pênis. Você está passando uma mensagem de que é hétero tem que usar camisinha. Então quem não é hétero não se sente parte desse grupo. Então quando você tem mulheres lésbicas, elas não se... Aquela mensagem não é para elas, não é com elas que eles estão falando, então isso não acontece. Mulheres bis é a mesma coisa, homens bis, no sentido de que o homem bi pode até pensar, uma mulher bi até pode pensar que ela tem que usar camisinha com homens, mas ela nem sabe se é necessário usar com mulheres, ela acha que não é necessário usar com mulheres. Acho que a gravidez ainda ajuda um pouco as pessoas a se prevenirem, porque eu acho que as pessoas muitas vezes não pensam em se prevenir de doenças, do HIV, mas sim da gravidez.
Então eu acho que a gravidez entre meninas heterossexuais ou, enfim, meninas que fazem sexo com homens, eu acho que elas acabam se protegendo mais por medo da gravidez, e até os rapazes também que transam com essas meninas, que têm medo de ser pai, que não estão preparados para assumir uma paternidade, se protegem. Você vê homens carregando camisinha, muitas mães olham para isso e falam que, bom, não vai aparecer criança nenhuma para tomar conta aqui, meu filho não está fazendo filhinhos por aí. Quando os pais veem as meninas com camisinha, é um problema muito sério, porque eles entendem isso não como a minha filha está se cuidando, a minha filha não vai engravidar, eles entendem isso como a minha filha está transando e eu não quero que ela transe, e ela estar com uma camisinha significa que ela seja uma piranha, e que ser uma piranha é uma coisa ruim, né? E que trepar é uma coisa ruim. Durante muito tempo a gente achou que a gente tinha que falar para as pessoas usarem camisinha, porque era bem bom para a saúde delas e tal. E nesse tempo a gente não estava se dando conta de que muitas mulheres não usavam camisinha por insistência do homem. E aí eu falei assim, pô, mas elas podem bater o pé no chão e falar que querem usar assim, mas aí dentro disso tem um machismo de você não ter voz dentro daquela relação. Então, de repente as pessoas começaram a perceber que falar de prevenção também tinha que ser falar de machismo. Também tinha que ser essas meninas se empoderarem o suficiente para conseguirem falar, não, sem camisinha eu não vou fazer, sem se sentirem ameaçadas do cara deixar elas por causa disso e disso ser o fim do mundo, né? De ninguém querer elas por isso. Eu gosto de pessoas inteligentes ainda por cima. Então, talvez se um dia um homem chegar pra mim, ser inteligente, ter uma boa conversa, talvez eu goste dele, por que não? Mas agora eu estou lésbica mesmo. Acho que a construção do ser, ela é pra sempre. A gente está sempre em construção, é sempre movimento. Vou falar da minha perspectiva, assim, quando eu não tinha AIDS. Para mim era uma coisa distante, que eu sabia que existia, mas a gente não falava sobre para não virar verdade. Então a gente não faz o teste para não virar verdade. A gente, se der uma escapulidinha, a gente também não fala que deu uma escapulidinha para que não vire verdade. E a gente vai levando até onde der para que isso nunca vire verdade, até o momento que vira verdade. Foi o meu caso. Quando eu me descobri soropositivo, tudo que eu sabia, mas eu não queria falar sobre, virou verdade. Aí é mais ou menos isso, a gente não quer falar sobre o assunto diretamente, tá longe, então é mais fácil manter longe até que tá com a gente, tá dentro da gente. Como eu descobri, um parceiro meu, com 17 anos de idade, eu comecei a me relacionar com ele, ele teve neurotoxoplasmose e o médico pediu para eu fazer um teste porque eles não estavam conseguindo fazer o exame nele. Aí, depois de 3 dias que eu visitei ele veio a falecer e eu fui fazer o teste. O primeiro deu negativo. Passou-se uma semana, fiz o outro, deu reagente. Fiz o segundo, deu reagente também. Então, para mim ali acabou, entre aspas, ali acabou minha vida. Eu fiz um concurso aos 18 anos, para o Exército Brasileiro, para sargento, onde eu passei, mas na mesa de concurso foi me dado um diagnóstico de HIV positivo. Quer dizer, e nessa época eu não tive nenhum acesso ao meu diagnóstico em mãos, foram dados por militares e numa mesa de concurso. Eu sofri uma série de discriminações no Exército e até hoje, quando eu vou fazer algum outro concurso, me bate um nervosismo, não na hora de fazer a prova, não na hora de estudar e na hora de fazer o projeto de escolha daquele concurso, mas é depois que o resultado sai que eu vejo que eu passei. E às vezes é difícil levantar no dia que eu tenho que me apresentar para... Desculpa, tá me voltando tudo de novo.
às vezes é difícil, no próprio dia que eu tenho que entregar documento, apresentar isso, me apresentar lá para as pessoas, às vezes eu entro com pânico ou com ansiedade tremendo e as pessoas não entendem o porquê. Quando eu soube do meu diagnóstico, eu fiquei sem chão, fiquei sem vida, minha família não me apoiou, me excluíram um pouco do meio deles. E eu fiquei meio desolado, não tive apoio de médico, como eu disse, parentes. Tive um amigo em comum, que era um amigão, como se fosse um amigo, um irmão para mim. Que se não fosse ele, eu não estaria vivo hoje. Descobri que tinha HIV, as pessoas começavam a falar perto de HIV ao meu lado, eu falava, será que elas sabem? Será que eu estou muito magro? Será que eu já estou com lipodistrofia por causa do medicamento? Mas aí a gente vai vendo que às vezes não, às vezes é um medo e uma perseguição da gente mesmo, nesse primeiro momento. Aí depois a gente começa a ver que outras pessoas também têm, que não é só você. Aí você pesquisa pela internet, tudo que pode existir, quem tem e quem não tem. Aí você tem informações erradas também, mas enfim, você vê que você não está sozinho. E é aí que eu fui para o GIV, para o Grupo de Incentivo à Vida, buscar esse apoio de que eu não estava sozinho. E lá para mim foi um divisor de águas, assim, do me suicidar ou abandonar tudo e ficar até morrer, viajando pelo mundo, ou continuar pela vida mesmo. Daí eu comecei a trabalhar com HIV, então eu podia falar sobre, mas eu não era positivo. Eu falava tudo que de HIV, respondia pergunta, mas nunca me colocava no eu, era sempre as pessoas que têm HIV. Ainda era essa é a segunda fase, foi para mim. E aí depois veio a terceira fase, que aí eu falei, calma, peraí, o outro pode ter e eu também posso ter. Eu não preciso dizer nem que eu tenho e nem que eu não tenho. Fica na sua subjetividade se eu tenho ou não. Então eu deixei a liberdade assim para as pessoas pensarem se tenho, se eu peguei pela promiscuidade, se eu peguei da minha mãe, se eu peguei... Enfim, não interessa como eu peguei. Eu tenho e acabou. Estar numa situação de vulnerabilidade é estar também suscetível à infecção pelo HIV. A gente está tendo no Brasil uma onda conservadora e religiosa muito forte, que está pautando a política e está tornando, está trazendo cada vez mais obstáculos e retrocessos a grandes avanços que nós tivemos em alguns momentos dessa luta no Brasil. Eu sou gay, venho de uma família evangélica. E até então já tive problemas por conta disso. Muitos dos meus conflitos foram em virtude, em decorrência disso mesmo, sabe? Quem eu sou, o meu lugar no mundo, as minhas compreensões sobre Deus e sobre o pecado e a relação que a homossexualidade tem com a culpa. E no geral hoje eu consegui, depois de muita reflexão, depois de contato com algumas pessoas, depois de passar por algumas situações, resolver boa parte desses conflitos. Eu nasci numa família evangélica, nasci e convivi naquela igreja desde os meus 18 anos e era muito aquela coisa fechada, não tinha muito, devido àquele ritual de igreja evangélica, minha família, uma família nordestina e depois que eu comecei a ter relação comecei a ter relação com outras pessoas. E aí daí que eu me achei, né, como supor a virgindade, né, e através daí eu conheci a rede e eu comecei a saber a importância de usar o preservativo. Existe uma certa dificuldade, uma pontual dificuldade de se falar em HIV e AIDS em determinadas religiões, principalmente, segundo a minha percepção, nas religiões judaico-cristãs. A dificuldade se deva à associação do HIV e AIDS à promiscuidade. E enquanto se acredita que Deus é um ser perdoador,
e que purifica o ser humano do seu pecado, e com o seu perdão e com o seu poder infinito ele o cura, esquecendo do seu pecado, ele traz a sua cura, então passa a ser um tabu a aceitação do HIV/AIDS atrelado por seu atrelamento à discriminação, ao preconceito, quer dizer, à promiscuidade. Pequeno, fui criado e doutrinado como testemunha de Jeová e eu sempre aprendi as coisas dessa perspectiva. Então eu sempre vi a homossexualidade como um pecado, como algo que Deus não gosta, algo que você tem que se curar ou algo que você pelo menos tem que conseguir não esconder, mas você tem que conseguir suportar como uma tentação da carne ou algo do tipo. Então a relação entre você ser homossexual, se assumir para sua família e você abandonar uma doutrina que você aprendeu desde criança, torna isso um pouco mais complexo, um pouco mais complicado. E quando você começa a se envolver com o tema HIV, isso se torna mais complicado ainda porque as pessoas já fazem associação. E quando você começa a se envolver, as pessoas começam a ver, principalmente dentro da família, gera aquela dúvida de que você também tem HIV. Não que isso seja um grande problema, até porque faz as pessoas pensarem quando elas imaginam que alguém próximo pode ter. Mas isso deixa muito claro esse estigma que existe em relação ao HIV, porque as pessoas vão sempre associar uma coisa a outra. Eu fui criado na religião protestante, mas hoje em dia eu não sigo... Eu sigo o Cristo que não prega na religião. Eu tenho uma intimidade muito forte com Deus e eu não sigo nenhuma religião. Eu acredito que eu sigo o Cristo, o Deus que a religião não prega, de fazer o bem. E eu sigo esse princípio de que a religião é a que acolhe as pessoas, que socorre as pessoas. E hoje em dia eu não tenho mais nenhuma religião, embora eu acredite muito em Deus. Muitos veem ter o HIV como se fosse o juízo de Deus sobre suas vidas, como se fosse a ira de Deus, como se fosse o castigo de Deus, né? Tem isso introjetado em si. Então, ao virem a se converter, eu acredito que seja um tabu reconhecer-se soropositivo, porque, pelo menos no judaico-cristianismo, tem-se a visão de que Deus, se Deus perdoa e não considera o seu pecado e ele tem o poder de curar, logo aceitar-se com o HIV, a vivência com o HIV, talvez, ao menos eu percebo assim, é como se fosse... aceitar que esse Deus não tem esse poder para curar ou não foi perdoado. Enfim, um conflito acho que tem a ver com perdoar e não perdoar, ser curado ou não ser curado, ser lançado aquilo que é entendido como transgressão, ter sido esquecido pelo seu Deus ou não. E um dos momentos mais difíceis para mim foi quando eu perdi um jovem de 18 anos, soropositivo, que descobriu muito tarde, já estava com um quadro clínico de AIDS e algumas doenças oportunistas, e eu perdi porque ele não queria fazer o tratamento, porque ele acreditava estar curado por causa da religião que ele seguia. Com relação a esses embates religiosidade e HIV, uma jovem que estava indo pegar a sua medicação, ela relatou que ela se infectou com o esposo, que segundo ela, quando ela veio descobrir, soube que ele já tinha um HIV há pelo menos 10 anos, porque inclusive teve um filho que nasceu infectado. O pastor saberia dessa história e não teria falado para ela, por toda essa questão de que Deus teria perdoado o passado desse marido, teria curado, e o que ocasionou foi que ela casou, se infectou, e quando ela quis se tratar, o pastor, que segundo ela ainda se declarava uma ex-travesti, dizia que eles não deveriam se medicar porque é Deus que trataria disso. E ela desenvolveu o estado de AIDS e segundo, nas palavras delas para mim, ela disse: eu tive que me separar do meu marido para eu poder viver. A religião porque tem a ver com uma questão de relação com o que a gente tem de divino, sabe? Eu não sei o que tem depois daqui, mas eu, como qualquer outra pessoa, tenho necessidade de acreditar em alguma coisa. E é complicado a gente entender que em algum momento aquela coisa que eu decidi acreditar, consciente ou inconscientemente, de alguma forma recrimina aquilo que eu sou. E a família tem a ver com a questão dos nossos laços, né? É ruim e é triste eu saber que em algum momento eu posso chatear a minha mãe por conta de uma condição. E ela é a pessoa mais importante para mim.
A PEP é a profilaxia pós-exposição, né? É uma medida preventiva que você utiliza, que você tem para utilizar-se quando você se expõe ao risco ou está em condições de um risco, na medida em que você transa sem camisinha, ou que acontece alguma situação do tipo. Aí você se dirige a um posto e em até 72 horas você pode utilizar essa profilaxia. Não vou dizer facilidade, mas é uma alternativa que a gente tem, né? Quando fala a gente, eu falo jovens, sejam eles gays, héteros, bissexuais, lésbicas, enfim, todas aquelas pessoas que estão expostas ao risco ou que se expõem ao risco, tem para utilizar, né, no serviço público. Particularmente, eu acho ela muito interessante. Eu acho que sim, eu usaria ela assim como uma alternativa à camisinha. Eu não faria dela um uso indiscriminado, ou seja, eu não vou abolir a camisinha, vou me expor ao risco, porque eu sei que tem a PEP e em até 72 horas eu posso procurar um posto de saúde, tá entendendo? Acho que seria naqueles momentos mais propícios, né? Quando realmente fosse muito necessário, por alguma coisa que aconteceu ali e que não deveria, ou talvez que deveria, né? Mas enfim, não é rotineiro das minhas relações. Um dos meus melhores amigos, ele uma vez, enfim, conheceu um rapaz, eles saíram, tiveram uma relação sexual sem camisinha, e esse rapaz acabou gozando dentro dele. E foi a primeira experiência dele desse tipo, e ele ficou completamente atordoado. Foi um rapaz que ele conheceu numa sauna, ele não tinha muitas informações, enfim, né? Mas fez o que tinha que fazer. E aí eu estava em casa, vendo televisão, isso foi domingo, ele me ligou. Falou, Jean, você tá em casa? Eu falei, tô. Por favor, me ajuda. Eu falei, o que foi? Ele, Jean, eu tô precisando procurar algum lugar que tenha PEP. Porque eu conheci uma pessoa, transei sem camisinha, ejaculou dentro de mim, eu não sei o que eu faço, eu tô morrendo de medo. Eu falei, calma, você quer procurar um local que tenha PEP que você possa utilizar. Falou que foi muito bem atendido, recebeu todas as orientações, como que ele deveria proceder com os medicamentos. E foi muito interessante, porque a experiência que ele passou acabou servindo para mim. Eu acabei absorvendo não só o fato de poder ter ajudado, mas de ter ouvido como que tudo isso aconteceu com ele e chegou até esse estágio, entendeu? Então, assim, acho que a PEP ela é fundamental, ela é um auxílio realmente. Ela não pode ser utilizada indiscriminadamente, como eu falei, né? Eu não vou abolir a camisinha, mas acho que como alternativa para quando necessário, ela é realmente fundamental. Quando você se dirige a um posto, primeiro você vai passar por uma consulta com uma enfermeira, com alguma médica, e ela vai perguntar de fato o que aconteceu. Você vai explicar para ela e ela vai te falar da PEP caso você não saiba. A PEP, ela normalmente é administrada por via oral. Você vai receber alguns comprimidos, né? Onde você vai ter que tomar aquilo durante 28 dias, num determinado horário. Aquele remédio ele vai fazer, né, vai fazer efeito no seu organismo, ele vai tentar, digamos assim, entre aspas, retardar, grosseiramente falando, né, que o vírus se replique dentro do seu organismo, entendeu? Mas isso, na verdade, como eu falei grosseiramente, porque você vai administrar esses remédios durante esses 28 dias e depois você vai ser encaminhado para fazer exames para avaliar de que maneira aquele remédio ele atuou no seu organismo e se de fato aquele risco que você se expôs, ele não teve uma continuidade. A convivência que esses 3 dias com essa galera, esse clima de fazenda, esse clima agradável, a grama, esse tempo bom, tudo que nos proporcionou aqui, a temperatura, a piscina, os tipos, as alimentações, tudo muito perfeito, foi tudo muito agradável, tudo se juntou tudo num conjunto de perfeição mesmo, conforto, que nos proporcionou essa paz, essa alegria, a galera, pessoas maravilhosas, a equipe que nos proporcionou, organizou esse evento. Tem sido maravilhoso e aprendi bastante.